Aqui começa a viagem virtual à cidade de Getúlio Vargas. Como podemos ver, aqui fica a Igreja Matriz, que foi palco de algumas aventuras. Aqui nós podemos ter uma visão 360 graus da região onde fica a Igreja Matriz. Esse prédio, onde podemos ver em sua fachada a inscrição Salão Paroquial Imaculada Conceição. Esse prédio, antigamente, meu irmão Vitor Hugo e eu costumávamos sermos atendidos por um consultório dentário do SESI, que ficava nesse prédio aqui, em uma dessas portas aqui. Voltando aqui à nossa visão da igreja, permita-me acessar a parte frontal da mesma. Bom, pessoal, já que estamos vendo essa Igreja Matriz, Matriz Imaculada Conceição. Aqui, meus amigos, grandes eventos transcorreram, especialmente aqui ao lado, onde se deslocava até a casa paroquial, que não é essa aqui, não lembro de ser assim, porém era nessa direção, onde meu irmão e eu, como coroinhas, sempre que necessário, após as missas, nós ajudávamos o vigário, cujo nome não lembro, a contar e separar o dinheiro que se havia recebido durante o culto ecumênico. Bom, pessoal, histórias à parte, em frente à igreja ficava e fica ainda o colégio que para mim se chamava Cristo Redentor ou coisa como Cristo Rei. Acontece que vejo agora que, para começar, não era um colégio, e sim a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, cujo nome era Antônio, ou é Antônio Escucel. Bom, pessoal, um fato que me faz recordar naquele tempo foi que amarraram um cabo de aço de uma das torres da igreja até o colégio que eu chamo de Cristo Rei. Muito bem. Artistas por esse cabo de aço caminharam e fizeram malabarismos, inclusive com um trapézio e uma bicicleta, se não me engano. Outros eventos que me fazem lembrar do colégio é o fato de que o Vitor ali estudava e, como sempre se deu, futebol ele jogava. Lembro que com o pai nós íamos assistir tais jogos e o pai sempre dizia que para reconhecer o Hugo era somente olhar para a cabeça branca, pronto, lá estava ele. Diferente dos outros, com seu cabelo loiro e brilhante, que chamava a atenção. Bom, pessoal, seguindo nessa mesma rua, nós vamos encontrar um lugar que foi palco de meia vida. E aqui, pessoal, estamos chegando à fábrica de acordeões Somense. Exatamente nesse prédio ficava a fábrica de acordeões Somense. Aqui ao lado, pessoal, existia uma casa de madeira onde seria ou onde era o depósito de madeira para a confecção das caixas dos acordeões. E aí, pessoal, quanta aventura e imaginação dali surgiram. Todos os santos dias, nós, o Vitor e eu, vínhamos para cá brincar e bisbilhotar, correndo pela fábrica, tomando o santo café da tarde na casa do seu Somense, que, aliás, ficava exatamente ao lado, nessa área, ao lado da fábrica. E aí, meus caros ouvintes, as emoções são muitas. Araras e pombos são alguns dos animais que ali eles tinham. A casa era como um castelo medieval
que guardava segredos e magias que só existiam nas nossas mentes. Nós precisaríamos de um ano inteiro só para descrever os eventos inesquecíveis ali vividos. Cada pedra, cada passo dado por aqui, guarda uma lembrança de alegria e felicidade. E o que falar, pessoal, da casa do seu Dorvalino, que é essa casa aqui. Hoje nós temos a visão da casa dessa forma. Na época em que nós aqui vínhamos brincar, havia uma casa de madeira, atrás pés de caquis, e nós, munidos de uma arma de pressão de chumbinho, lá íamos matar passarinhos que destruíam os caqueiros. Mais erros do que acertos, mas era como se fôssemos dois cowboys do Velho Oeste matando búfalos e lobos selvagens. Pessoal, eu me permito dar um tempo e encerrar por hora esta viagem virtual no tempo em que o tempo parecia nunca ter fim. Tal eram as manobras por nós arquitetadas. Aguardem novas viagens pelas ruas e locais para cuja infância eram cenários de muitas aventuras. E aí, pessoal, continuando então, dando os passos nos espaços que outrora serviram de cenário aos fatos que, embora resumidamente, fizeram parte da nossa infância. E aqui, se me permitem caminhar, vou dobrar aqui à direita e vou acessar essa rua que ladeia o colégio. Vamos em frente. Aqui nós fomos inúmeras vezes deslocando-nos em direção à nossa casa. E aqui eu vou mostrar para vocês, havia uma espécie de clube dos escoteiros aqui nessa região, e que certa vez o Vitor, eu e um amigo de fé chamado Ivo Galina metemos um pontapé na porta do tal clube e saímos em debandada carreira, fugindo da cena do crime. Ficava nessa área aqui, ó. Na confusão, o Ivo e eu, nós fomos em direção a essa praça central aqui, onde subimos essas escadarias, feito dois projéteis atômicos, enquanto que o Vitor deu uma de esperto e aqui no pátio da prefeitura, meu mano se escondeu. Uma área aqui em que o pessoal guardava as máquinas. Mas deixa estar que, para a surpresa do Vitor, os escoteiros o acharam aqui nessa área e, ao tentarem escalpuli-lo, o mesmo sabiamente disse que estava ali somente tirando água do joelho e que vira, há poucos instantes atrás, dois elementos passarem correndo feito burros em dia de temporal. E assim, ele se livrou dos ofendidos escoteiros para mais tarde rirmos de tal feito. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, a Praça Central, e aqui nessa área nós temos inúmeras histórias para contar. Aqui nessa região aqui, onde estou apontando, existia e ainda existe um local que naquela época era o cinema. O nome chamava-se Cine Teatro Vera Cruz. Essa aqui é a praça onde nós corremos, né, subimos essa escadaria, essa outra escadaria, e lá no final dela nós paramos esperando o meu irmão Vitor Hugo. Subi essa rua aqui, pessoal, e vou mostrar para vocês uma visão dessa praça, que na época era considerada a praça mais bonita do Rio Grande do Sul. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Essa área aqui não existia, tampouco essa área aqui onde o pessoal está brincando de bicicleta, não existia. Também não existia essa proteção, tampouco esse coreto. Antigamente, nesse local aqui onde agora nós vemos essa cobertura, existia um círculo de árvores com diversos bancos e um desenho de um coração no centro dessas árvores, cujo local era disponibilizado para encontro de namorados. Vamos subir um pouco mais essa rua até nós chegarmos à esquina, aonde a gente vai fazer uma modificação de sentido.
Vamos subir essa rua aqui e analisar a nossa bela e querida praça. Meus amigos, essa praça aqui tem histórias, grandes histórias. Se me permitem, não vou comentá-las, porque muitas delas são de significado extremamente pessoal. Mas vejam essa rua aqui, pessoal. Eu vou comentar um fato que aconteceu comigo, com meu irmão e com meu pai. Nós estávamos vindo lá de cima de bicicleta, quando inadvertidamente cruza por essa outra avenida aqui um caminhão, e eu por pouco não deixo a minha cabeça na carroceria do dito caminhão. Aqui, pessoal, era um antigo clube chamado Clube Aliança, se não me engano. Aqui se desenrolavam os eventos de carnaval. Vamos continuar aqui subindo essa rua. Aqui, pessoal, tem um detalhe muito interessante. Nessa área onde tem esses dois prédios agora, existia na minha época, ou na nossa época, um grande prédio de madeira, de um andar, único andar, que era um hotel. Eu costumava vir com o meu amigo Paulinho, trazer ou pegar restos de comida para alimentar o suíno que eles tinham lá na casa deles. Aqui, continuando a subir essa rua, que está totalmente asfaltada agora, mas na minha época, melhor dizendo, na nossa época, era totalmente de paralelepípedo. Aqui nessa rua, aqui, ó, nesse cordão aqui, pessoal, eu me recordo de uma chuva de pedra, que aqui ficou branquinho, branquinho, branquinho. Me lembro disso aqui agora. Isso aqui é uma igreja de uma religião que não é católica. Vamos ver se a gente consegue ler aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ler que tipo de igreja é essa. Igreja São Juda. Ixi, Maria, não tenho nem ideia de que igreja seria essa. Mas aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um local que fez parte da minha vida escolar, assim como da minha irmã, da Marinês. O Vitor Hugo, se não me engano, nunca estudou nessa escola aqui. Vamos em frente, quero mostrar para vocês aqui, ó. Essa área aqui que eu estou mostrando aqui, pessoal, existe hoje, mas na época em que nós estudávamos aqui, só existia essa área aqui, cor-de-rosa. Sempre foi essa cor cor-de-rosa aí, cor rosa. E olha aqui, ó. Escola Estadual, Ensino Fundamental, Padre Emanuel da Nóbrega. Meu Deus do céu, quanta recordação. Algumas vezes eu entrei por essa porta aqui. Entrando por essa porta tinha um corredor comprido e à esquerda, eu nunca me esqueço, era uma das nossas salas de aula. Bom, seguindo aqui, pessoal, aqui é de cortar o coração. Essa rua aqui, ela nos traz grandes recordações, assim como essa área onde hoje tem a Corsã, naquela época chamava-se, sei lá, não lembro mais. Bom, enfim, essa casa aqui já era do nosso tempo. Vou descer essa rua, pessoal, ela vai nos levar a uma rua onde, quando nós nos mudamos para Getúlio Vargas, foi nessa rua que nós acabamos vindo morar. O centro fica na direção oposta onde estou indo agora. E aqui nós vamos chegar em um local que foi extremamente importante na nossos primeiros dias de vida nessa cidade, que nos acolheu de braços abertos. Estamos aos poucos chegando aonde eu gostaria de chegar. E é bem aqui, pessoal. Pronto. E aí, estão lembrados? Meu Deus do céu! Aqui, esse muro aqui, não era de tijolo, e sim era uma cerca de madeira. Essa parte aqui onde ficam os torcedores do time, aliás, deixa eu dizer uma coisa, esse aqui é o campo do antigo time de futebol de Getúlio Vargas chamado Tabajara. Posteriormente surgiu um novo clube,
esportivo em Getúlio Vargas chamado Guaíba. E após a conclusão de que não haveria condições para uma cidade do tamanho de Getúlio Vargas suportar 2 times de futebol, eles uniram-se e formaram o time chamado de Taguá, Tabajara e Guaíba. Essa Casa Verde aqui, na verdade, não era essa cor e tampouco era no formato que ela se apresenta agora, mas bem aqui, nessa casa, nós morávamos. Primeira casa que nós moramos de Getúlio Vargas. Ou estou muito enganado, seria essa casa, ou então essa casa de madeira aqui. Ó. Por que eu digo isso? Porque ela tem as características semelhantes à nossa primeira casinha que nós moramos. A não ser que essas 2 casas tenham sido construídas posteriormente, eu lembro muito bem que da nossa casa aqui, essa esquina, por aqui, aqui tinha uma ponte. Aqui a gente não pode ver, não consegue ver, mas tem um rio que passa por aqui por baixo. Esse riozinho está canalizado. Aqui nessa ponte aqui, eu lembro de ter pego um peixe com um anzol sem isca. Uma outra coisa interessante que eu lembro muito bem desse local é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Quando chovia, essa região aqui era uma região muito baixa, e é uma região muito baixa, então alagava. Costumava dar enchentes nessa região aqui. Uma vez eu lembro do nosso pai ter tirado nós de casa através de um barco, nós chamávamos de caiaque. Na verdade não era caiaque, mas sim caique. E nosso pai, juntamente com nossa mãe, nos levaram para essa casa aqui em cima. Essa casa aqui é a casa de uns senhores que sempre davam suporte, davam ajuda, auxílio às pessoas que se viam nessa situação. Muito bem, pessoal. Deixa eu voltar aqui por essa rua. Eu gostaria de ir agora em direção a um local de extrema importância na nossa vida. Local em que nós conseguimos... Deixa eu dar uma olhada, ver se eu consigo subir aqui. Essa rua aqui, pessoal, é uma subida. Na época em que eu era criança, não existia calçamento aqui, era uma estrada de chão. E eu nunca me esqueço que aqui, uma pessoa que eu não lembro agora se era meu amigo ou não, mas eu lembro muito bem disso, ele deitou de costa nessa subida aqui, com os pés ele segurou um arco, uma flecha, e disparou a flecha em direção ao céu. E aquela flecha foi muito alta e voltou ao solo, algo que ficou extremamente gravado em minha memória. Bom, aqui em cima nós vamos voltar um pouco mais em direção a Corsã e ao colégio Grupo Escolar Padre Manuel da Nóbrega, que é aqui, né? E aqui, pessoal, eu quero ir caminhando lentamente por essa rua que vai nos levar a um dos lugares em que nós moramos e que a nossa vida transcorreu com uma harmonia espetacular. Aqui, nessa área onde está operando esse posto de gasolina, na nossa época de criança, em que aqui morávamos, era um terreno baldio e costumava instalar-se aqui circos. Eu não sei se instalou-se mais que um, mas um deles me ficou na memória e desse fato eu me lembro sempre. Continuando a descer essa rua aqui, pessoal, lá no fundo, você pode ver lá no fundo, aquela casa lá no fundo, lá era a casa onde que nós morávamos. E eu vou chegar até lá e mostrar para vocês. Aqui era tudo estrada de chão. Me lembro muito bem quando passava carro por aqui, levantava um pó desgraçado e a minha mãe reclamava. Aqui nessa área esquerda, eu não posso garantir exatamente se era nessa casa aqui, mas me parece que era. E essas 2 casas aqui não tinham. Eu tinha um amigo aqui que tinha um açougue, um armazém.
Se não me engano, o nome dele era Veronese. Ele dirigia, não, ele conduzia uma charrete com um cavalo. E uma vez ele me deu essa charrete para que eu conduzisse. Eu passei em uma dessas ruas aqui com valeta. Nós batemos as cabeças, parecia dois cobra d'água. Né? Aqui nesse lugar, eu nunca me esqueço, tinha uma espécie de um bar, um local, uma espécie de clube, onde tinha uma mesa de sinuca, ou mais que uma, não lembro bem, e meu pai costumava vir jogar aqui. Quantas vezes eu vim com ele, fiquei sentado num banquinho ali dentro, olhando meu pai jogar sinuca, com os dedos cruzados, na hora em que ele ia jogar, para fazer figa, para que ele conseguisse acertar as bolinhas e ganhar o jogo. E eu, com isso, ganhava minhas balas. Aqui, pessoal, essa área aqui não existia nada dessas construções aqui. Aqui era o nosso famoso campinho, que eu vou mostrar para vocês. Subindo aqui em direção à nossa casa, que era essa aqui, quero mostrar para vocês a casa da dona, aqui ó, a casa da dona Helena, de seu Júlio. É essa casa aqui. Aqui tinha uma cerca que ainda tem, que separava um terreno, vocês vão ver aqui, ó, esse terreno ele ia até a nossa casa aqui. A nossa casa não era dessa forma aqui, era uma casa de madeira, ela era um pouquinho mais para dentro, e era uma casa de um andar só, tinha um porão aqui embaixo, mas essas casas aqui, elas não existiam, a não ser essa casa aqui, que eu acredito que seja a mesma casa que já tinha, que ela fazia divisa com o terreno da dona Helena. E essa casa aqui também era do meu pai, assim como todo esse terreno aqui. Ó. Aqui em cima tinha uma casinha que era bananeiro, o bananeiro, nós vendíamos banana. Seguindo nessa estrada aqui, nós íamos na casa de umas viúvas muito amigas da minha mãe, as donas Riquete. Mais em frente aqui nós íamos na casa do nosso grande amigo Ivo. Eu quero ver se eu consigo identificar a casa do Ivo. Acredito que fosse uma dessas casas aqui, ó. Ou essa casa verde aqui, ou essa casa aqui, ou talvez até essa casa aqui. Quem sabe essa casa aqui seja a casa do pai do Ivo. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro que no lado da casa do Ivo tinha uma entrada. E não que tivesse uma casa aqui atrás, porque naquela época não tinha. Mas eu me lembro de um galpão que tinha aqui atrás, onde o pai do Ivo costumava curtir as salames que ele fazia, e que uma vez a gente surrupiou o salame do velho. Voltando aqui então em direção à nossa casa, aqui para baixo, uma dessas casas aqui, que eu não recordo bem, porque a rua não era dessa forma aqui, ela era um bequinho de chão, cheio de árvores ao redor aqui, a casa das Riquetes, uma dessas aqui, ó. Aqui então a nossa casa, e aqui, gente, meu Deus do céu, quanta coisa, quanta memória que tem aqui guardada. Esse aqui era o famoso campinho nosso, que nós costumávamos jogar futebol. Aqui na frente, essas casas aqui, eu não lembro dessas casas. Eu me lembro de umas árvores que tinham aqui. Quando chovia, a gente costumava ficar embaixo dessas árvores. Subindo aqui é um morro, e aqui nessa montanha aqui, algumas vezes eu vim, juntamente com a minha irmã Marinês, levando uma sacolinha com bananas, e aí a gente costumava dizer que a gente ia fazer piquenique. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Esse riozinho que passa aqui, ó, que agora parece ser um esgoto, na época em que nós morávamos aqui, brincávamos nesse campinho, eu não lembro desse riozinho correndo aqui, mas eu lembro que lá atrás, e vou chegar até lá, indo nessa rua aqui, nós tínhamos nessa área aqui, mais ou menos nessa área aqui, que hoje tem essa escola, nós tinha um pé de chorão aqui assim, onde a gente costumava sair lá de casa e vir tomar banho. Aqui era o lugar em que a gente tomava banho.
provavelmente nesse rio que agora está canalizado. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra coisa, pessoal, que também traz grandes recordações, seguindo essa rua aqui, chegando aqui nesse local onde meu pai jogava sinuca, e aqui onde eu tinha meu amigo chamado Veronese. Aqui nessa esquina não tinha essa casa, era uma casa velha, abandonada. Não sei bem se era nessa casa aqui ou se era nessa casa aqui ao lado, que morava a tal de bruxa. Nós chamávamos de bruxa. Não, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, é no lado da casa da Dona Helena. Então, se a casa da Dona Helena é essa aqui, a casa da bruxa era essa aqui, e tinha um terreno vazio. Aqui era a casa da bruxa. É uma senhora de idade que empalhava cadeiras. Aqui nessa rua, lá no fundo, onde vocês podem ver, lá no fundo, vamos ver lá no fundo, tá vendo lá? Isso aqui é uma escadaria. Antigamente não existia essa escadaria aqui, mas tinha esse monte de terra aqui que nós chamávamos de montanha. Nós íamos brincar aqui de montanha. Existia aqui um túnel que cruzava fora, porque aqui em cima passa uma rua. Ó. Então tinha um túnel que ia daqui até o outro lado e a gente brincava de entrar dentro desse túnel. Meu Deus do céu, nunca me esqueço. E outra coisa que eu não me esqueço era aqui, ó, uma dessas casas aqui, tinha um rapaz que tinha ataque epilético. E a primeira vez que eu vi um ataque epilético desse cara aqui, eu fiquei louco, saí correndo nessa estrada aqui, voltando para casa que nem louco. Bom, pessoal, aqui também eu precisaria ter no mínimo um ano só para descrever todas as aventuras que nós tivemos aqui nessa área. Aqui nessa região, nós costumávamos assistir o que eles chamavam de cineminha do SESI. Bom, pessoal, com essa eu fiz mais uma viagem virtual pela cidade de Getúlio Vargas.